Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver. Estamos aqui neste parlamento amistoso que nos oferece essa casa de orações e de prestação de serviços com Jesus, que é a Casa do Caminho Simão Pedro. Nós vamos iniciar a nossa palestra, o nosso estudo, que tem por tema o Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu vou trazer o resultado das minhas pesquisas. Então, vamos iniciar com uma prece. Eu convido a todos que possam, neste momento, se tiverem uma água, um copo com água, uma jarra, possam colocar para que nós possamos fluidificar, os amigos espirituais possam fluidificar a nossa água. Então, com o nosso pensamento voltado para a nossa Mãe Maria Santíssima, que nós possamos dizer assim: Maria, Mãe espiritual de toda a humanidade, saudamos-te cheia de graças e pedimos a assistência para os abandonados, força para os fracos, luz para os cegos espirituais, amparo aos caídos, alimento para os famintos de amor e paz para os prisioneiros do ódio. Sede, Senhora, o abrigo para todos nós, pequenas sementes que o jardineiro de Deus, todos os dias, sai para semear nas veredas divinas, nós que ainda teimamos no desejo que nos aprisiona a terra, longe do sol da verdade e da brisa do amor. Mas vós, que sois estandarte ao lado do Senhor, livrai-nos da morte e nos prestai assistência, dando-nos claridade do vosso coração, de mãe amorosa, abrigo dos que sofrem. Em vosso colo enveredamos nossa cabeça, na certeza de que ouviremos do vosso lábio, de mulher e mãe, esta rogativa. Meu Deus, concede-lhes o perdão, porque crianças são ainda, precisando e muito do pastor divino Jesus Cristo, para que esteja presente em nossos corações por todos os séculos, que assim seja, assina Bezerra de Menezes. Vamos falar de Bezerra de Menezes. Muito se fala da biografia deste grande homem. E eu procurei, assim, misturar um pouco a biografia, que é natural que eu traga, e também as informações que nos chegam do plano espiritual, da trajetória do espírito. Começamos aqui o nosso estudo trazendo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou
na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí eu sei que alguém deve estar pensando, estamos falando do Dr. Bezerra de Menezes, e ela começa com a passagem narrada por Lucas entre Jesus e Zaqueu. Então, segundo informações espirituais e nossas obras espíritas, Bezerra de Menezes foi a reencarnação de Zaqueu, o publicano, o qual, após esse encontro com Jesus, abraçou os preceitos cristãos e passou a seguir Jesus onde quer que fosse. E vai mais além a informação que diz que depois este Zaqueu bíblico adota o nome de Matias. Né? Então, este nome Matias foi indicado para substituir Judas Iscariotes após a morte deste, a fim de completar o número 12 dos apóstolos do Cristo. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Clemente de Roma, o Papa Clemente I, isso entre 88 e 97 depois de Cristo, revela em suas homilias que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro. E por solicitação deste apóstolo, tornou-se bispo na igreja cristã de Cesareia. É a Cesareia de Filipe. Isso que está sendo relatado por Clemente de Roma está confirmado no livro Ressurreição e Vida, onde Leão Tolstói faz esta revelação por intermédio da maravilhosa mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. O livro é Ressurreição e Vida. E está em Atos assim. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi ele contado como os 11 apóstolos de Jesus. Está em Atos dos Apóstolos. Isso também está confirmado pelo livro O 13º Apóstolo, do escritor espírita Jorge Damas Martins. Zaqueu troca seu nome para Matias. Está confirmado isso. E o apostolado de Matias inicia a sua atividade missionária na Casa do Caminho. Aquela casa que fora inaugurada e era mantido por Pedro e Tiago, apóstolos de Jesus. Então, Matias passa a ser um servo, um servidor na Casa do Caminho. Então, depois transcorridos alguns anos, após a epopeia da cruz, é que Matias terá a sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Isso está confirmado pelo livro Primícias do Reino, de autoria do espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco. Então, o que ele aprende? O que Matias aprende na Casa do Caminho? Ele aprende que a Casa do Caminho tinha por modelo e por propósito o seguinte lema, que são palavras de Jesus: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Mateus 25. Então, esse era o lema da Casa do Caminho. E lá ele aprende o seguinte, ele diz:
Aqui é um lugar no mundo para os pobres, para os pecadores, para os desesperançados, para os perdidos, para os de coração despedaçado, para os infelizes, para os trôpegos, para os injustiçados, para os arrependidos, para todos os sem lugar em nossa sociedade, mas que nos braços de Maria e de Jesus encontrariam novamente refúgio, paz e recuperação. Então, nós vemos que Matias percebe a essência da Casa do Caminho e esse sonho e propósito alimentam a alma desse espírito por todas as encarnações que lhe são impostas pela providência divina. Então, conta a tradição que o 13º apóstolo Matias morreu no incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças de sua igreja. Bem, essa informação também está confirmada pelo livro Primícias do Reino, de autoria do espírito Amélia Rodrigues. Daí nós vamos encontrar esse espírito, a peregrinação desse espírito, agora como Quinto Varro e depois como Quinto Celso. Isso ocorreu no século III da nossa era. Este espírito Matias, segundo as diversas informações mediúnicas, ele tinha um filho espiritual, Tassiano. Então, quando ele estava como Quinto Varro, ele não consegue amolecer o coração deste jovem Tassiano. E esse drama está registrado por Emmanuel no livro Ave Cristo, e a psicografia de Chico Xavier. Quinto Varro, ele adota o pseudônimo de Irmão Corvino e desenvolve suas funções na igreja de São João, em Lyon. E esse nome, Irmão Corvino, é em homenagem, segundo o livro, em homenagem a um grande amigo que morrera a punhaladas em seu lugar, em uma emboscada. Tempos depois, seu filho Tassiano, obcecado em perseguir os operários de Jesus, faz desaparecer pela violência do ódio o risonho Lar dos Meninos, o nome Risonho Lar dos Meninos, dirigido por Irmão Corvino, sem saber que este era o seu pai. Então houve essa tragédia. Então Varro é preso, julgado como feiticeiro e condenado à morte pelo Gládio. Muito bem. Poucos anos após o martírio de Quinto Varro, novamente ele reencarna para continuar a missão de resgatar Tassiano para o Cristo. Agora ele se apresenta como Quinto Celso. E é um menino muito pobre que vive de pedir esmolas e tocar um instrumento na via pública. E o livro se desenrola e a providência divina coloca Quinto Celso como filho adotivo de Tassiano. E também o livro vai avante. Tassiano tanto ouve falar de Jesus, que chega um momento em que ele amolece seu coração. É bonito, eu anotei aqui. Ele diz para o filho, Tassiano diz para o filho Quinto Celso, meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim, agora eu também sou cristão. Diz Tassiano a Celso nos momentos finais, porque ambos foram martirizados, foram amarrados às estacas e foram queimados vivos. Então, Quinto Celso tem a sua missão cumprida. Esse espírito valoroso, né,
Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Bem, no livro Primícias do Reino, o Espírito Amélia Rodrigues, ela fala sobre a Casa dos Benefícios. Era uma casa destinada, como a Casa do Caminho, a atender aquelas criaturas sofredoras, sem lugar, sem pouso, sem uma pedra para descansar a cabeça. Então aí ele já se apresenta como irmão Parmênio, que é o responsável por essa casa de benefícios, fundada em Hóstia. A casa de benefício é destinada à continuidade dos serviços oferecidos na Casa do Caminho. Está lá em Primícias do Reino. Também tem um livro chamado Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, de autoria do Espírito Bezerra de Menezes, com Francisco Cândido Xavier. Esse livro foi ditado para Chico Xavier em 1986, em Uberaba, na casa de Chico Xavier. Então, nesse livro, o doutor Bezerra conta que havia uma família composta de Coriolano, Cecília e Pompílio. Pompílio era o filho que nascera muito doente. Cecília, uma valorosa e bela mulher, despertava a inveja de sua irmã, que tinha o seu coração, ela havia entregado ao marido da irmã. Então, ela arma uma cilada, uma situação difícil para a irmã. Vejam só. Então, Cecília pega Pompílio, o filho, e vai levá-lo até o alto da colina, na Casa dos Benefícios, para que irmão Parmânio pudesse oferecer a ela uma ajuda, quem sabe uma cura para o seu filho. O marido havia viajado, Coriolano. Quando ele retorna, eis que uma serva diz que vira a sua esposa, aos beijos e abraços, com um outro rapaz chamado Cláudio. E ele crê nisso. Então é quando ele vai até a Casa dos Benefícios e incendeia. Interessante. Depois nós vamos encontrar, vejam só, a Casa dos Benefícios é citado em Primícias do Reino, e depois é citado, né, neste livro, que é da Ascensão da Casa dos Benefícios, por Bezerra de Menezes. Né? Depois nós vamos encontrar esse espírito em sua peregrinação como Carlos Felipe I. O livro é Nas Voragens do Pecado, da mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, há uma entrevista em que Dona Ivone diz o seguinte, que depois da edição do livro, da divulgação, ela, em uma conversa com o nosso querido, amado Chico Xavier, ele revela para ela o seguinte, que Carlos Felipe I é Carlos Felipe de Brintencourt de La Chapelle. Carlos Felipe I era Matias, era a encarnação de Matias. Ele era médico e ele fora massacrado na famosa noite de São Bartolomeu. Quer dizer, ele foi mais uma vez martirizado. Né? Bem, Carlos Felipe I. Depois nós vamos ver aqui que vamos ver o aspecto missionário desse espírito, Matias. Agora, dessa vez, é no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro tão amado, pelo menos por mim. É um livro muito amado. Então, olha só, Ismael, que é o governador espiritual do nosso país, reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e organiza a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor, esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, Brasil.
para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges. Aí, continuando, ele diz: depois, encaminhando-se para um dos destacados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: para Matias, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as vossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos vossos esforços. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho, que eu chamei de o aspecto missionário desse espírito. Então, Matias é designado para vir para o Brasil com esta missão de semear a semente do Evangelho e a semente do Espiritismo. Agora nós vamos ver como é que vai se desenrolar. Primeiro, eu fiz um resumo aqui, até aqui, do Dr. Bezerra de Menezes. No século I, ele era Zaqueu e se tornou depois Matias. Ele está no livro Ressurreição e Vida. Está no livro Primícias do Reino, está no livro Boa Nova e está no livro 13º Apóstolo. No século II, ele vem como Quinto Varro, Irmão Corvino e Quinto Celso. Isso está no livro Ave Cristo. No século quinto e sexto, ele é o Irmão Parmênio. Isso está no livro Primícias do Reino. Bem, aí no século XVI, ele vem como médico Carlos Felipe I, e esta informação consta do livro Nas Voragens do Pecado. E no século XIX, ele vem como Bezerra de Menezes. E no transcorrer da sua encarnação missionária, eu escrevi aqui: faz surgir das cinzas, que não foi incendiada a Casa dos Benefícios, né? Faz surgir das cinzas a Casa dos Benefícios. Está lá em Primícias do Reino. Bem, então nasce Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras. Município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaratema, no estado do Ceará. Ele nasce no Ceará, no interior do Ceará, e faz os seus primeiros estudos das letras. Ele vai para as comunidades onde tinha o estudo, que eu não posso me prender em detalhes por causa do nosso tempo, né? Então, é muito bonita a biografia dele, porque mostra a luta do espírito desde a sua infância, né? Então, ele se destaca, por exemplo, ele se destacou entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Entende? Então, ele sempre esforçou-se para crescer. É como se ele sabia que ele tinha uma grande missão a cumprir. E para cumprir a sua missão, ele teria que crescer. Ele teria que galgar os degraus do conhecimento para poder cumprir. Então, e Bezerra queria tornar-se médico. Mas o seu pai enfrentava muitas dificuldades financeiras, né? E não podia custear os estudos. E aí, em 1851, aos 19 anos, ele toma a iniciativa de partir para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império naquela época,
a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de R$ 400.000 que os parentes deram para ajudar na viagem. Eu fiz uma busca e R$ 400.000 hoje corresponderiam a R$ 4.500. Então, no Rio de Janeiro, ele ingressou em 1852 na Escola de Medicina como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. E assim, para estudar, para custear os estudos, ele dava aula de filosofia, de matemática, e doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Aí, em março de 1857, um ano depois, ele solicitou a sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro, um ano depois de 1858, como cirurgião-tenente. Foi crescendo o nosso Matias, né? Já em 58, ele casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em 63, deixando um casal de filhos, que é Adolfo de Bezerra de Menezes Filho e Antônio Bezerra de Menezes. Então, desencarna a dona Maria Cândida e deixa-lhe 2 filhos. Daí, o doutor Bezerra de Menezes tem uma extensa atividade pública e privada também. Então, eu fiz um resumo. Bem, ele foi eleito vereador em 1860, depois foi reeleito vereador de 1864 a 1868, depois, em 1867, ele também é eleito deputado geral, o que equivale ao deputado federal de hoje, né? Então, de 1868 a 1869, ele passa a ser o presidente interino da Câmara Municipal. E em 1872, ele se afasta da política e inicia os seus projetos empresariais. Bom, ele participa da criação da Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, Companhia de Ferro Carril Niteroiense, passa a ser também o diretor da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, presidente da Companhia Carris Urbanos de São Cristóvão, presidente da Companhia de Seguro Mútuo contra o Fogo. São as atividades dele na área empresarial. Após 4 anos afastado da vida pública, ele retoma o seu cargo de vereador. Isso em 1873 e em 1874, ele é eleito para a Câmara dos Deputados. Eu fiz um resumo breve, rápido, porque eu poderia ter pulado isso, mas vejam só, nós precisamos entender a trajetória desse espírito. Como ele tinha a necessidade de crescer, é porque ele sabia o que ele tinha que fazer. No íntimo, ele sabia. Então, todas as vezes que ele se elegia, nos seus discursos, ele sempre dizia: estou aqui para ajudar aqueles que não têm voz. Então, segundo o pesquisador Silvio Brito Soares, o resultado dessas investidas dele na área empresarial foi comprometido por perseguições políticas, por má vontade e perseguição do governo imperial, então, obrigando-o a sacrifícios tais que a sua fortuna foi completamente arruinada nesse período. O que ele conseguiu, ele arruinou. Muito bem. E em janeiro de 1865, ele casou-se em segundas núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa. E daí ele teve Maria Cândida, Ernestina, Carolina, Otávio, Cristiana, José Rodrigues e Francisco da Cruz. Então, ele teve 7 filhos e mais os 2 primeiros, né? E já em 1869, ele lança o opúsculo A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Eu tenho este livro. É muito interessante.
E aí, ali ele mostra que ele, sim, ele faz parte do movimento abolicionista do nosso país, né? Em 1879, respondendo a uma parte de Rui Barbosa, ele como deputado geral, né, ou federal, Bezerra se declara católico. Isso em 1879. Sou católico porque nasci católico. Criei-me e peço a Deus a graça de morrer no seio da Igreja Católica e porque creio em tudo que ela crê e manda crer. Isso está em perfis parlamentares. Perfis parlamentares. Entanto, é neste mesmo período que um amigo dileto, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, lhe apresenta o Livro dos Espíritos, que tinha sido a tradução do Dr. Joaquim Carlos Travassos. Ele oferece a Bezerra. Bem, então, ele faz uma declaração, Bezerra de Menezes faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim: deu-me o livro na cidade, eu morava na Tijuca, e era 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro, e como não tinha outra distração para a longa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Eu sabia. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: olha só, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Aí, o nosso querido espírito encontra o seu caminho. E na data de 16 de agosto de 1886, que é uma data que torna-se memorável na história do espiritismo no Brasil, porque este acontecimento ele se deu numa reunião importantíssima. Segundo o que eu pesquisei, havia 2.000 pessoas, o melhor da sociedade no Rio de Janeiro. Ali estava os meios políticos, religiosos e médicos. E é quando Bezerra de Menezes, no grande salão da Guarda Velha, declara-se espírita. E isso traz, assim, um burburinho, as pessoas ficam se perguntando o que é mesmo que ele quer dizer com isso, né? Aí tem essa sua filiação à nova corrente religiosa, foi como uma transfusão de sangue novo para a doutrina no Brasil, a qual, daí por diante, entrou em ritmo mais acelerado. Era necessário uma personalidade como esta para a divulgação da doutrina dos espíritos, a divulgação da palavra dos espíritos. Então, da teoria à prática, né? O novo espírita luta. Ele tinha um espírito crítico como Allan Kardec. Então, tudo ele pesquisava. Perdão, gente. Tudo ele pesquisava. Tudo ele queria saber. Por quê? Como? Então, ele narra 3 episódios, que não dá tempo de eu narrar os 3. Então, eu vou narrar um. O que aconteceu com ele? Ele já vinha há 5 anos com um tratamento médico que não resolvia as suas dores físicas. E aí ele entra em tratamento com um médium receitista Gonçalves do Nascimento. E este costumava mandar, todos os meses,
os remedinhos de homeopatia, cujo rótulo vinha a inscrição de como tomar aquela medicação, né? Então, ele tinha um primo que morava com ele na Tijuca. E esse rapaz ia buscar no centro da cidade os remédios para o doutor Bezerra de Menezes. Então, ocorre que ele está, o primo tinha ido buscar o remédio, e ele está na varanda lendo um livro quando o seu vizinho, um jovem muito inteligente, Andrade Pinheiro, começa a entabular uma conversa com ele e pergunta sobre a questão do espiritismo e tal. Ele diz: Veja você, eu já estava há 5 anos me tratando e não conseguia melhorar. E estou há 3 meses fazendo esse tratamento espírita e já estou me sentindo muito melhor. Então, ele disse assim, que as suas pernas não doíam mais, a não ser uma dor nos quadris e uma dor nas coxas que ele sentia, no músculo da coxa. Então ele diz assim, que estão conversando e daí a pouco chegou o primo. Então, o primo traz, junto com os remédios, um pequeno bilhete. Olha, é que agora que eu achei. Ele disse assim para o vizinho: Eu estou bom. Sinto apenas uma dorzinha nos quadris e uma fraqueza nas coxas, como que está cansado de andar muito. Quando o primo chega, traz os remédios e nos remédios vem um bilhetinho. E o bilhete diz assim: Não, meu amigo, não estás bom como pensas. Esta dor nos quadris que acusas, esta fraqueza nas coxas, são a prova de que a moléstia não está de todo debelada. És médico e sabes que muitas vezes elas parecem combatidas, mas fazem erupções, porventura perigosas. Tua vida é necessária, continua o teu tratamento. Ele fica impressionado porque naquele bilhete o espírita fala as mesmas palavras que ele havia dito para o jovem Pinheiro. E aí eles sentam e fazem as contas do trajeto do primo do centro da cidade para Tijuca e a hora que eles conversaram. E ele chega à conclusão que o bilhete foi escrito na hora em que eles estavam conversando, em que ele dizia que acho que já estou bom. Então, foram esses e outros fatos que fizeram com que ele firmasse a sua fé, a sua crença na doutrina dos espíritos. Né? Bem, então, ele era chamado Kardec brasileiro. Né? Bem, em 1884, ele passa a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade. Aí ele estuda as obras básicas em profundidade. A fenomenologia espírita acerca dos efeitos físicos também, iniciando com as materializações que o deixavam muito impressionados, muito impressionado. Então, isso está e ele diz que ele estudava as obras de Allan Kardec e da revelação dada a Rustang. Isso está em Reformador de 1916. Então, ele estudou muito, ele era muito ávido de saber. E esse Kardec brasileiro, que não obstante a sua mansuetude, ele era um homem muito calmo, muito cordial, muito cortês, ele, com as armas da sua inteligência, da sua didática, de sua dialética, de seus vastos conhecimentos sobre quase tudo, e também pela sua indômita coragem, ele passa a divulgar a doutrina espírita.
Por isso que ele é chamado de o Kardec brasileiro. Foi ele quem realmente no Brasil estava preparado para difundir o espiritismo pela inteligência, pela persuasão, pelos atos e, sobretudo, pelos exemplos edificantes. Então, ele começa a escrever, em 9 de outubro de 1887, ele começa a escrever artigos no jornal O País, que era então, até então, o maior jornal da América Latina, por iniciativa da União Espírita do Brasil. Então, o doutor Bezerra recebe o encargo de dar sequência ao esforço inicial de alguns dias mais tarde, começando a série Estudos Filosóficos que nós conhecemos, né? Mas ele assinava com o pseudônimo Max. Muito bem. A Federação Espírita Brasileira é fundada em 1884. E já em 1889, Bezerra de Menezes é conduzido à presidência da FEB, conduzido ao espinhoso cargo de presidente da FEB. Né? Então, quanto mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, mais ele lutava para trazer a harmonia. Nós sabemos disso, né? Para trazer a harmonia, para que todos pudessem falar a mesma linguagem. E agora nós precisamos falar sobre o médico dos pobres. Desde o início de sua carreira, em 1856, até os seus últimos dias, Dr. Bezerra de Menezes sempre foi o médico dos pobres. Atendia aos sofredores, às pessoas que não tinham recursos para pagar uma consulta. A maioria não tinha recursos para pagar os remédios que eram aviadas, cujas receitas eram aviadas por ele, pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, esse título de o médico dos pobres cai como uma luva, porque o seu consultório era repleto de pessoas que não lhe podiam pagar. E ele tinha uma família numerosa. Mas ocorre que nunca lhes faltou nada, porque no momento em que parecia tudo perdido, sempre acontecia alguma coisa, alguma doação, alguém que estendia a mão. E aí, doutor Bezerra de Menezes ia cumprindo o seu ministério de amor, de caridade, junto aos pobres. Há uma história que é muito contada, todos sabem, né, que um pobre senhor foi procurar por ele para pedir recursos para enterrar a sua esposa. E ele não tinha, ele já tinha dado que podia. Aí ele ficou olhando o semblante torturado daquele senhor. Aí tirou o anel de grau de médico, seu anel de formatura, entregou para o homem e disse, venda-o e com recurso enterre sua esposa. Então ele era assim, ele ia dando as suas coisas, ele ia comprando os remédios, comprando comida, ele ajudava porque ele tinha vindo, a sua formação era da Casa do Caminho, que nós lemos lá, né? Lá, ainda há pouco, nós lemos os objetivos dessa casa. Então ele era assim, formado, moldado na casa de Pedro e Tiago. Daí, Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração
juntamente com a Casa dos Benefícios. A Casa dos Benefícios, no Rio de Janeiro, foi fundada por Bezerra de Menezes em 1891, juntamente com o Grupo Espírita Regeneração. Aí, assim, olha o compromisso deles. Para atender compromissos espirituais inadiáveis, com o propósito de socorrer e esclarecer irmãos desencarnados, vitimados pelo ódio e pela intransigência religiosa. Socorrer a criança abandonada, o idoso carente, o viajante cansado e oprimido. Enfim, de amparo a qualquer sofredor do corpo e da alma. Isso quem escreve é Jorge Damas Martins. Então, a Casa dos Benefícios, que foi fundada em 1891, nada mais era do que a revivência das outras casas de assistência que ele no transcorrer da sua trajetória espiritual, que ele vinha implantando na Terra, na sua encarnação, nas suas várias encarnações. Então, é uma revivência das casas de assistência que o espírito Matias foi fundando ao longo de sua jornada evolutiva, dos tempos apostólicos até o século XVI, ao século XIV, perdão. Então, a vida desse grande apóstolo da caridade sempre esteve ligada à assistência física e espiritual dos seus irmãos em Cristo. Então, no ano de 1952, em 11/7, foi recebida a seguinte mensagem sobre esta casa que foi fundada. Na verdade, o nosso Regeneração, que era a Casa Espírita Regeneração, se organiza à maneira de um barco bem equipado, prestes a lançar sólidas âncoras no porto do campo humano. Mensagem mediúnica, ela é extensa, muito esclarecedora, importantíssima para os dirigentes de casas espíritas, para todos nós trabalhadores, né? Depois conclui assim, mas também com a finalidade de reconstruirmos o Templo dos Benefícios, cuja restauração faz parte dos nossos compromissos no presente século. Então, o doutor Bezerra, como eu disse ainda há pouco, ele era um homem que tinha um desapego enorme. Ele abria mão dos seus benefícios em favor dos mais necessitados. Mas Bezerra de Menezes tinha uma imensa devoção, um amor por Maria Santíssima, por Maria de Nazaré. Tem uma história também que é bastante contada, é que o Dr. Bezerra vai saindo da Federação Espírita Brasileira, descendo a pequena escadaria, né? Ele vai descendo, aí ele vê um homem assim de uns 40 anos, assim, com o rosto macerado, uma tristeza profunda. Ele passa pelo homem, aí ele volta. Aí aproxima-se e diz, meu amigo, posso lhe ajudar em alguma coisa? Olha só. Foi ao encontro, né? E aí o homem diz assim, doutor Bezerra, eu estou sem emprego, com minha mulher e 2 filhos doentes e famintos em casa. E eu mesma, como o senhor vê, estou sem alimento, estou com febre. Bezerra fica apiedado daquele homem, aí põe a mão no bolso, nem o anel de formatura ele tinha mais para dar, ele não tinha nada que pudesse dar. Ele estava apenas com o dinheiro da passagem do bonde para ir para casa. Então ele diz, meu amigo, eu não tenho nada para lhe ajudar. E disse, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Ele disse, sim, doutor Bezerra, tenho e muito. Então venha cá,
Receba este abraço como se dela fora. E o abraçou demoradamente. Disse: receba esse abraço de Nossa Senhora. Vá para casa. Ponha uma água numa jarra. Faça uma oração a Nossa Senhora. Beba a água, você e sua família. Ele disse: obrigado, doutor. E o homem foi para um lado, ele foi para o outro, foi para casa. E ele, no caminho, ele dizia: será que eu não poderia ter ajudado mais esse homem? Será que eu não poderia ter pedido de um amigo? Será que eu agi bem? Bem, mas no dia seguinte, ele entrava naquela maratona que era a sua vida. Uma semana depois, ele vai descendo de novo e encontra o mesmo homem. Agora com outro semblante. E aí o homem vai até ele e diz: doutor Bezerra de Menezes, eu vim aqui lhe agradecer. Porque naquele dia eu fiz o que o senhor me recomendou. Eu coloquei a jarra, eu fiz uma prece a Maria e tomei, eu e meus filhos. Dormimos. Acordamos sãos, sem febre. E aí, nesse mesmo dia, eu saí para procurar e alguma coisa me conduziu para uma porta que eu bati, se abriu e me foi oferecido um emprego. E eu vim aqui agradecer por o Senhor ter me conduzido a Maria, a mãe de Jesus. A cena é comovente porque eles abraçam-se. E o doutor Bezerra diz: louvada seja Nossa Mãe Santíssima. Ele era muito, muito devoto de Nossa Senhora. Ele era assim, ele tinha uma crença neste amor misericordioso. Vocês viram, né, a prece do início, que é uma prece dedicada a ela, né, em que ele diz que ela vai amparar os sofredores. Bem, vamos falar da sua derradeira luta, a doença, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele fica doente, deixa eu ver aqui, por 4 longos meses, né? E seu corpo ficou todo inchado, tinha um edema generalizado, ficou paralítico de um lado e tal. Mas mesmo assim, ele continuava atendendo as pessoas necessitadas, né? Então, aí a miséria passava a residir em seu lar, faltando até a própria alimentação para a sua família, né? E os remédios consumiam todo o recurso que ele tinha. Mas aí veio a solidariedade dos amigos que nunca lhe faltou. E aí, missão cumprida, Bezerra de Menezes desencarna a 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, tendo ao lado a sua companheira de tantos anos, Dona Cândida Augusta, morreu pobre, embora seu consultório cheio de clientes para consultas. Então, foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos para ajudar a manutenção da família dele. E essa comissão fora presidida por Quintino Bocaiúva, muito seu amigo. Daí nós vamos encontrar Bezerra de Menezes, o mensageiro. Bezerra de Menezes, quando encarnado, foi extraordinariamente o mensageiro de Jesus. Desenvolveu com maestria a função de mensageiro de Jesus. E depois de desencarnado, ele passa a também trazer conforto para as pessoas através de suas palavras, por intermédio de médiuns abnegados. São muitos os médiuns que recebem mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Então, são muitos os pedidos ao Dr. Bezerra de Menezes, porque as pessoas elas rogam
a Jesus que permita que o Dr. Bezerra de Menezes movimente as suas falanges de amor para ampará-las nas suas dificuldades. Mas nós sabemos que a maior eficácia dessa equipe do Dr. Bezerra de Menezes é voltada para a cura de males físicos e de males espirituais. Então, falamos aqui, queridos irmãos, desse espírito valoroso que, em sua última encarnação, recebera a incumbência de ser o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu agradeço muito vocês terem me assistido e eu espero ter trazido esclarecimentos. Vamos fazer uma prece nesse momento. Quem tiver a sua água, coloque para a fluidificação. Vamos, meus irmãos, nós te rogamos. Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem por despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Jesus conosco. Amém.